do canal Estudos Espíritas por Angélica e Ricardo. Espero que todos estejam bem, com saúde. Mas antes de começar o Evangelho, vamos enviar um pensamento amoroso envolvendo nosso planeta em uma luz azulada que transmite paz e sensação de bem-estar, levando consolo e equilíbrio a locais como hospitais, abrigos, presídios e onde está ocorrendo fome, dor e desespero. Que os mensageiros de Jesus possam aumentar a fé e a esperança em dias melhores. Vamos nos conectar com os nossos espíritos protetores para que eles possam elevar nossa compreensão para as palavras do Evangelho e com elas nos fortalecer para enfrentarmos com mais resignação e sabedoria todas as dificuldades que fazem parte do nosso dia a dia. E a melhor forma de fazermos tudo isso é com a prece que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia, dai-nos hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como perdoarmos aos nossos ofensores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque vosso é o reino, o poder e a glória para todo sempre. Hoje o estudo vai abranger os 3 itens do Evangelho, 26, 27 e 28 do capítulo 5, sobre os títulos Provas Voluntárias e Verdadeiro Silício. Começaremos com algumas definições das palavras para a melhor compreensão do tema. Prova é o ato que dá uma demonstração cabal de afeto. Então, quando Deus nos submete às provas, é um sinal, uma manifestação de que Ele nos ama e tem fidelidade para conosco, por querer nossa felicidade. A prova é aquilo que demonstra que uma afirmação ou um fato são verdadeiros. Evidência, comprovação, ou seja, quando nos submetemos às provas, estamos reafirmando, comprovando a nossa fé em Deus, nosso Pai e Criador. Mas para isso é importante que nos submetamos às provas com aceitação e resignação, para com os seus resultados e ultrapassemos então as dificuldades. Outra definição importante seria a do silício, que segundo o dicionário é uma túnica áspera de pele de cabra proveniente da Cilícia, peça que incomoda ou cinto áspero que fica em contato direto com o corpo, trazendo um sofrimento ou um martírio. Segundo o dicionário de Caldas Aulete, pode ser também um sofrimento ou sacrifício voluntários, martírio com resignação, pode ser tormento ou aflição. Antigamente, os religiosos achavam que causar silício ou tormento ao corpo, como usar um cinto, um cordão com pontas ou farpas de metal, cordas ásperas para cingir parte do corpo e que se usava contra a pele provocando dor constante, como forma de penitência ou disciplina moral e corporal, seriam agradáveis a Deus. Mas os Espíritos nos dizem que o verdadeiro sacrifício ou silício agradáveis a Deus não é o sacrifício do corpo. Emmanuel, no Livro da Esperança, mensagem números 10, nos diz: És um espírito eterno em serviço temporário no mundo. O teu corpo é teu refúgio, teu bastão, teu vaso, tua veste, tua pena e teu buril, tua harpa, tua enxada. Torturar e martirizar voluntariamente o vosso corpo é contravir a lei de Deus, que vos dá meio de o sustentar e fortalecer.
O verdadeiro cilício seria a disciplina moral e intelectual, ou seja, aquela que leva ao desenvolvimento das virtudes do espírito, suplantando as imperfeições como orgulho, prepotência, ciúme, inveja, o egoísmo e etc. Vamos ao texto do Evangelho, que começa: perguntai se é permitido abrandar as vossas provas. Essa questão leva a esta outra. É permitido aquele que se afoga procurar se salvar? Aquele que está doente de chamar um médico? As provas têm por objetivo exercitar a inteligência, assim como a paciência e a resignação. Um homem pode nascer numa posição penosa e difícil, precisamente para obrigá-lo a procurar meios de vencer as dificuldades. Deus é sempre justo. Se nascemos com alguma dificuldade, é porque em vidas anteriores desrespeitamos alguma das leis divinas. Todas as vezes que seguimos contra a harmonia do cosmos, atraímos sofrimento ou dor como reação à nossa ação desequilibrante ou desequilibrada. Deus não pune, não é vingativo. Ele só deixa que aprendamos conosco mesmo. Qual a mãe ou o pai que, vendo a criança cambaleante cair, quando começa a dar os primeiros passos, se acudir sempre, essa não aprende a andar. Do livro Renovando Atitudes, de Francisco Espírito Santo Neto, no capítulo Amar e Não Sofrer, temos: sofremos porque ainda não aprendemos a amar. Afinal, a lei divina nos incentiva ao amor, como sendo a única forma capaz de promover o nosso crescimento espiritual. No Sermão do Monte, Jesus Cristo se refere à lei de Talião, revogando-a completamente. Ouviste o que foi dito: olho por olho, dente por dente. Eu, porém, vos digo: não resistais ao mal, mas se alguém bater na tua face direita, apresentai-lhe também a esquerda. Foi longa a estiagem dos métodos pela dor. Contudo, o Mestre instalou na terra o processo de educação pelo amor. Apesar de Jesus ter invalidado a lei do tal crime e tal castigo, ela prevalece para todos os seres que não encontram no amor a forma de viver e pensar. Realmente, durante muito tempo, a dor terá função dentro dos imperativos da vida, estimulando as pessoas às mudanças, às renovações, por não aceitarem o amor. O amor muda e renova e, portanto, utiliza-se dos cilícios mentais como meios de suplícios e tormentos para se autopunirem, pondo assim em prática toda a ideologia de exaltação à falta versus punição. Mudar para o amor como método de crescimento, reformulando ideias e reestruturando valores antigos, é sairmos da posição de vítimas, mártires ou pobres coitados, facilitando a sintonização com as correntes sutis e amoráveis dos espíritos nobres que subiram na escala do universo, amando. Podemos sutilizar nossas energias kármicas, amando, ou desgastá-las penosamente se continuarmos a reafirmar nossas crenças primitivas do passado. Reforçar o espírito cravado ou não retirá-lo é opção nossa. Lembremos, porém, de que as ideias arraigadas, adotadas seriamente por nós, tendem a motivar-lhes a própria concretização. No livro Máximas de Luz, de João Nunes Maia, pelo Espírito Miramês, capítulo 19, temos: quando entregamos a nossa vida em favor dos outros, sem que pensemos em nós mesmos, é o amor puro que nos leva a sofrer para aliviar o próximo. Essa sim é a caridade verdadeira, como fizeram Jesus e seus discípulos.
que entregaram suas vidas ofertando entendimento, alegria e esperança aos sofredores. O silício real, de real valor, é aquele que vem pelas vias da natureza, o que Deus achar conveniente, e se processa para limpar nossa alma dos erros do passado. Os tormentos nos garantem a tranquilidade, são os que têm a chancela do amor em benefício comum, porque ajustam-se ao bem de todas as criaturas, como exemplos de luz. Notemos Jesus descendo de planos resplandecentes, a gastar dezenas de anos, com o objetivo de mostrar aos homens os caminhos do bem e da salvação. Essa caridade se tornou um sol com todas as consciências que seguiam seus passos. Prometeu ainda um outro Consolador, cumprindo a promessa ao chegar à Terra, por misericórdia de Deus. A doutrina espírita, anunciada por espíritos nobres, fazendo reviver o Cristo com a mesma esperança de que ninguém morre e que a vida continua em todos os planos, evidenciando a verdade da reencarnação e muitos meios de disciplina, de modo que descobríssemos pela vivência do amor o céu dentro de nós e a fé se transforma em luz para o equilíbrio e a harmonia da nossa consciência, ritmando o nosso coração. O item 27 do Evangelho segundo o Espiritismo começa com uma interrogação. Deve-se pôr fim às provas do seu próximo, quando se pode, ou é necessário, por respeito dos desígnios de Deus, deixá-los seguir seu curso? Ao que assim, Bernardin, espírito protetor de Bordeaux, em 1863, respondeu: dissemos e repetimos com certa frequência que estáis nessa terra de expiação para concluir vossas provas, e que tudo o que vos acontece é uma consequência de vossas existências anteriores, os juros da dívida que deveis pagar. Alguns acham que, a partir do momento que se está na terra para expiar, é necessário que as provas tomem seu curso. Há mesmo aqueles que vão até o ponto de julgar que nada devem fazer para atenuar as provas, mas ao contrário, devem contribuir para torná-las mais proveitosas, acentuando-as. É um grande erro. Não seria orgulho excessivo do homem se crendo com o direito, digamos assim, de revolver a arma na ferida, de aumentar a dose de veneno no peito daquele que sofre, sob o pretexto de que seria uma expiação? Não. Considerai-vos sempre como instrumento escolhido para fazê-la cessar. Resumamos assim: vós todos, sem exceção, deveis fazer o máximo esforço para abrandar a expiação de vossos irmãos, segundo a lei do amor e da caridade. No livro da Esperança de Emmanuel, por Francisco Cândido Xavier, na mensagem Na Hora da Tristeza, se deixastes entes queridos ante a cinza do túmulo, convence-te de que todos eles continuam redivivos no plano espiritual, dependendo quase sempre de tua conformação para que se refaçam. Prossegue servindo a esperar pelo tempo que te propiciará mais além o intraduzível consolo do reencontro. Se um fardo das próprias aflições te parece excessivamente pesado, reflete nos irmãos desfalecentes da retaguarda, para quem uma simples frase reconfortante de tua boca é comparável a um facho estrelar nas trevas em que jornateiam. Prossegue servindo a esperar pelo tempo que no instante oportuno a cada problema
descortinará a solução. Lembra-te que podes ser ainda hoje o raciocínio daqueles que se dementaram na invigilância, o apoio dos que tropeçam na sombra, o socorro aos peregrinos da estrada, que a penúria recolhe nas pedreiras do sofrimento, amparo dos que só choram em desespero, e a voz que se levante para a defesa dos injustiçados e desvalidos. No livro O Intérprete de Deus, Jesus, o arquétipo humano de Adenauer Novaes, no capítulo A Luz do Mundo, temos que a luz é vida, princípio de tudo que existe. A luz se dissemina no universo, ocupando e se materializando para a formação dos mundos. É a manifestação do divino para a consciência humana realizar-se. Todo ser humano deve se sentir importante, ao mesmo tempo responsável pelo lugar que ocupa na criação. Tudo que existe é dirigido para o ser humano, sendo o universo seu meio de evolução, devendo modelá-lo responsavelmente. Ser a luz do mundo significa dizer que o olhar humano é que dá vida e colorido ao que nele existe. A afirmação exalta o papel do ser humano e da sua mente como fator que ativa o sentido da vida e de como ela acontece. É o olho humano, direto ou indiretamente, que descreve o universo tal como ele é concebido. Sua luz é seu saber e todo o repertório de habilidades e competências que tem, o que é inalienável. Permanente como aquisição que não depende de qualquer circunstância. Quanto mais o ser humano puser essa luz a serviço da organização e do crescimento pessoal e coletivo, mais se beneficiará. Identificar e realçar a luz do outro já é um bom começo, para perceber a própria, pois uma luz não ofusca a outra. Revela humildade, estabelecendo uma relação de alteridade, desejável a todo ser humano. O brilho da própria luz é realçado com a expressão de quem ama. O amor ultrapassa as barreiras do egoísmo, alcançando diretamente a alma do outro, propiciando que também sinta sua influência benéfica. Quando o brilho do amor de uma pessoa atinge outra, as eventuais desavenças e resistências contrárias ao entendimento são minadas, sucumbindo à sua força conciliadora. No item 28, Kardec faz a seguinte pergunta: um homem agoniza, vítima de cruéis sofrimentos. Sabe-se que seu estado é sem esperança. É permitido abreviar alguns instantes de agonia apressando seu fim? Ao que São Luís responde: quem vos daria o direito de prejulgar os desígnios de Deus? Não pode ele conduzir um homem à beira do abismo para em seguida afastá-lo, a fim de fazê-lo encarar-se a si mesmo e levá-lo a ter outros pensamentos? Qualquer que seja a gravidade em que se encontra um doente, ninguém pode dizer com certeza que sua última hora chegou. A ciência nunca teria se enganado em suas previsões? No livro Consolador de Emmanuel, psicografado por Francisco Cândido Xavier, a pergunta 106 diz: a eutanásia é um bem nos casos de moléstia incurável? E a resposta: o homem não tem o direito de praticar a eutanásia, em caso algum, ainda que seja mesmo com a demonstração aparente de medida benfazeja. A agonia prolongada pode ter finalidade para a alma e a moléstia incurável pode ser um bem, como a única válvula de escoamento das imperfeições do espírito.
em marcha para a sublime aquisição de seus patrimônios da vida imortal. Além do mais, os desígnios divinos são sempre insondáveis, e a ciência precária dos homens não pode decidir nos problemas transcendentes das necessidades do espírito. E São Luís termina dizendo: aliviai os sofrimentos o mais que puderdes, mas guardai-vos de abreviar a vida, mesmo que seja por 1 minuto, pois esse minuto pode evitar muitas lágrimas no futuro. Agora vamos agradecer aos bons espíritos que permitiram estarmos aqui reunidos para esse estudo, nos esclarecendo e iluminando as nossas consciências. Vamos vibrar pelos nossos governantes para que tomem melhores decisões para ajudar a população que vem passando por momentos tão difíceis. Vamos vibrar para as pessoas terem força de vontade de se manterem em casa, isoladas, evitando as multidões, usando máscaras, pois só sendo resignados a essas condições venceremos a pandemia. Vamos vibrar para os que trabalham em hospitais, para que se mantenham saudáveis e dispostos a continuar aos que se encontram num leito de dor. Vamos vibrar pela nossa comunidade, pelos nossos parentes, amigos, por aqueles que têm algo contra nós. Vamos pedir licença para vibrar por nós mesmos e deixar uma vibração para aquele local onde ela se faz necessária. Vamos agradecer ao Pai por tudo que propicia para a nossa melhoria e evolução. E eu gostaria de agradecer a você por acessar o nosso canal. Inscreva-se, continue conosco e, se gostou, dê um joinha e volte na próxima semana a partir das 8 horas da manhã de quarta-feira. Um grande abraço e muita paz.